Olá, turma, tudo bom? Estão todos bem? Vamos agora dar início à nossa aula sobre frase, oração e período, tá? Então, vamos ver aqui que frase é todo enunciado que possui um sentido completo, tá? Então, deve vir com um sentido completo, elaborado, ok? E ela vai iniciar com letra maiúscula e vai terminar com algum sinal de pontuação, seja um ponto, interrogação, exclamação, reticências, tá? Pode ser formada por uma só palavra ou por várias, tá bom? Então, a frase pode ter verbos ou não, tá? Atentem isso. A frase pode ter verbos ou não. Veja, tenho aqui o exemplo silêncio. Silêncio. Então, ela tem um sentido completo, ela tem uma, um efeito de sentido dependendo da situação, dependendo do contexto, ok? Em um lugar barulhento, onde alguém peça silêncio, né? Vai ter um sentido completo. Então, vejam que aqui nós não temos verbos. Não há a presença de verbo, portanto, é uma frase nominal. Tranquilo? Outro exemplo é a expressão cuidado. Digamos que alguém esteja atravessando a rua e outra pessoa fala cuidado, tá? Naquela situação há um sentido, tá? Há uma finalidade comunicativa. Então, nesse caso, também temos uma frase nominal, ok? E agora vamos observar essa estrutura de silêncio e cuidado, mas agora tendo o verbo, tá? Então, olha só. Façam silêncio. Façam silêncio. Vejam que agora eu tenho a presença de um verbo, tá? Eu tenho aqui, ó, o verbo fazer. Então, se eu tenho o verbo, eu já considero uma frase verbal, ok? Outra, tenha cuidado, ok? Tenha cuidado. Opa, vamos botar uma exclamação aqui e uma exclamação aqui também, tranquilo? Tenha cuidado. Veja que agora eu também tenho o verbo ter, então trata-se de uma frase verbal. A partir do momento, pessoal, de que a frase é verbal, ela já pode ser considerada o quê? Uma oração, tá? Então, aqui nesses dois exemplos, eu tenho tanto uma frase verbal quanto uma oração. Tranquilo? Então, completando o sentido que foi falado anteriormente, uma oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, certo? A oração também tem que ter um sentido, certo? Porém, há necessariamente a presença do verbo. Então, se eu tenho uma frase verbal, eu tenho uma oração. Se eu tenho verbo, eu tenho também uma oração. Veja, grava isso. Tenho verbo, já pode ser uma oração. Tenho verbo, pode também ser uma frase verbal. Então, pode ser um verbo ou uma locução verbal, tá certo? Locução verbal também é considerada como oração. Então, aqui eu tenho um exemplo. João foi à escola, tá? João foi à escola. Veja que eu tenho o verbo ir, tá? E eu tenho um sentido completo, tá? Tranquilo? Então, aqui, gente, nessa frase aqui, João foi à escola, é uma oração. Ah, mas é uma frase verbal, professora? É. É uma frase? É. Tá bom? Não esqueçam disso. Não vai deixar de ser frase, mas eu já posso considerar como oração. O rapaz fechou a porta. Também é uma oração. Por quê? Porque eu tenho a presença do verbo fechar. Professora, e o que é uma locução verbal? Locução verbal é a junção de um verbo conjugado com outro que pode estar no infinitivo, no particípio ou no gerúndio. Dê um exemplo. Vamos lá. João foi à escola, tá?
Se eu quiser colocar essa frase usando uma locução verbal, poderia ser assim: João está indo para a escola. Se eu quiser colocar no presente, tá? João está indo para a escola. Então, o verbo está conjugado, certo? Está com acento. E indo é um verbo que está no gerúndio. Indo. Então, há a presença desses dois verbos aí. Quando há a presença desses dois verbos, um conjugado e o outro num particípio, gerúndio ou infinitivo, forma-se uma locução verbal. Nessa frase, podemos, de repente, utilizar uma locução verbal? Aproveitando essa frase, o rapaz fechou a porta? Sim, certo? Podemos sim. Podemos colocar o seguinte: o rapaz está fechando a porta, tá? Então, eu tenho o verbo está conjugado e tenho fechando, que também está no gerúndio. Então, olha só. A partir do momento que já tem verbo, lembrem-se, a partir do momento que tem verbo, eu já posso considerar como oração e também agora como período. Tranquilo? Olha só, tem verbo, já pode ser oração e período. O período, pessoal, é a frase constituída de uma ou mais orações. O que quer dizer isso? Quer dizer que para ser um período, eu preciso ter uma oração, tranquilo? Consequentemente, eu preciso que tenha verbo, tá? Vou repetir. Para ser um período, eu preciso que tenha uma oração. Ou seja, eu preciso que tenha verbo, ok? Então, olha só. O período ele vai ser dividido em simples, ele pode ser simples, ou pode ser um período composto, tá certo? Pode ser um período simples ou um período composto. Então, olha só. O período simples, ele só vai ter a presença de um verbo, tranquilo? Ou seja, uma oração. Quando eu digo um verbo, pode ser uma locução verbal também, tá? Então, aqui, ó, João foi à escola. Eu só tenho o verbo ir. Eu só tenho um verbo, consequentemente, eu só tenho uma oração. João foi à escola. Legal? Quando o período é composto, é porque ele tem dois ou mais verbos, ou seja, duas ou mais orações, tá? Duas ou mais. Ok? Então, olha só. Vitor foi à escola, mas não fez a atividade. Veja que tudo isso aqui ainda é o período, só vai terminar aqui no sinal de pontuação, certo, gente? Então, tudo isso aqui forma-se um período, ok? Ó, Vitor foi à escola. Aqui eu tenho o verbo, foi, mas não fez a atividade. Qual é o outro verbo? Fez. Então, olha só. Vitor foi à escola é uma oração e mas não fez a atividade é outra oração. Então, lembrem-se, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Tranquilo? Então, vamos ver aqui esse exemplo? Para que a gente possa transformar as frases nominais, quais são as frases nominais? Que não possuem verbo. Então, para que eu possa transformar as frases nominais em frases verbais, ou seja, aquelas que possuem verbo, eu faço o seguinte, ó. Atenção, então a frase atenção, para eu transformar, ela agora está nominal. Para eu transformar em frase verbal, eu boto um verbo. Tenham atenção, tá? Então, tenham atenção. Esse enunciado aqui pode ser uma oração, pode ser uma frase verbal ou pode ser um período simples, tá? Gravem isso. Tudo isso aqui, tenham atenção. Tudo isso aqui, porque tem verbo, né? Como tem verbo, pode ser já oração, pode ser uma frase verbal, pode ser um período simples. Só para enxugar melhor aí, né? Resumir um pouco do que já foi dito. Uma frase que tem verbo pode ser oração, frase verbal ou período simples.
Para eu transformar um período simples em um período composto, o que é que posso fazer? Acrescento, tá? Então, vejam, na frase tenham atenção, tá? Só tem um verbo, só tem uma oração aqui. Eu quero transformar em um período composto. Então, fica o quê? Tenham atenção e façam, tá? Aqui, coloca um Mzinho e façam a atividade. Tranquilo? Ao invés de ficar só tenha atenção, que é um período simples, para ser um composto, eu faço o quê? Tenham atenção e façam a atividade. Ok?